Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Bensinger, eu sou nutricionista. Hoje nós vamos falar sobre 5 alimentos que ajudam a desinflamar o seu corpo, né? O quanto é importante a gente incluir esses alimentos no seu dia a dia para ajudar a melhorar a inflamação que pode estar causando o sobrepeso, a obesidade, né, doenças crônicas, dores, sintomas que você pode ter aí no dia a dia que é desencadeada de uma inflamação. Então vamos lá, né? A inflamação, gente, para quem não sabe, ela é de forma geral ela vai ocorrer por conta de alguns fatores, como por exemplo, exposição de toxina, predisposição genética, alimentação anti-inflamatória, principalmente, né? E para você emagrecer, você precisa ter controle dessa inflamação. Se você não tem controle da inflamação, você não consegue ter um emagrecimento efetivo e se manter magra, tá? Porque o processo inflamatório ele vai fazer com que o seu metabolismo diminua, com que o seu metabolismo não renda, né? Não trabalhe de forma efetiva. E aí você acaba acumulando, né, essa questão energética e não gasta. Então a inflamação ela contempla, além de você ter uma saúde saudável, de você não ter dores, não ter sintomas, o tão desejado e conquistado emagrecimento, né? Então vamos lá. Um organismo inflamado, ele não vai funcionar bem e ele vai ter maior dificuldade sim de eliminar gordura, vai ter uma predisposição, vai te levar ao sobrepeso e muitas vezes à obesidade, tá? E claro que dentro da alimentação anti-inflamatória, lembra, né, gente? Não é um alimento anti-inflamatório que a gente pode estar usando. É um hábito anti-inflamatório, é uma alimentação anti-inflamatória. Mas hoje eu selecionei aqui 5 alimentos que é muito interessante você estar incluindo no seu dia a dia, aí na sua casa, para ajudar nesse controle inflamatório, tá? Lembrando que não adianta, né, usar uma vez e depois não usar mais. Ah, hoje eu usei esse alimento que a Daniela falou e aí depois esquece e não usa mais. Aí não adianta. Não é um dia, né? Não é uma refeição que vai ter a ação desse composto ser anti-inflamatório. Não, é o uso contínuo, é você ter um hábito de estar utilizando, é você fazer um rodízio com esses principais alimentos anti-inflamatórios. Existem vários, tá, gente? Mas hoje eu vou falar de 5 que eu acredito ser né? Esses 5 são fáceis de você ter em casa, é acessível para você comprar, você encontra em qualquer lugar. São compostos que a maioria das pessoas gostam, né? Então não é nada mirabolante, nossa, que absurdo, não gosto disso. Então eu peguei assim 5 alimentos que é super tranquilo de você incluir no seu dia a dia, que não vai te dar trabalho, né? E que você pode sim estar fazendo uma diferença no seu corpo conforme você vai introduzindo esses alimentos no dia a dia. Então vamos lá, né? Para quem não sabe, gente, quando eu era mais nova, eu era muito inflamada, né? Eu tive alguns problemas de tireoide, né? Um aumento de peso, um aumento de gordura localizada, intestino ruim, um cansaço. E conforme eu fui estudando, né, essa questão de alimentação anti-inflamatória, porque eu desejava chegar em uma saúde plena, né? Então eu queria estar sem problema na tireoide, com o intestino funcionando bem, sem aquela gordura localizada que me incomodava. E aí é interessante que conforme você vai estudando sobre a inflamação, e você sabe que você tem que então o foco para eu melhorar tudo isso é desinflamar meu corpo, né? E você vai colocando, né, as práticas anti-inflamatórias no seu dia a dia, é tão interessante que a saúde, né, o contexto de saúde no seu corpo, ela chega e ela permanece. Porque a partir do momento que você aprende a ter uma rotina anti-inflamatória, você consegue manter o que você conquistou.
por mais que muitas vezes você saia, né, dessa rotina anti-inflamatória, então acaba entrando algumas coisas que talvez não seja tão benéfico para o seu corpo, mas logo você retoma e aí você consegue controlar a inflamação. Então é muito interessante que você aprende a ter o controle da inflamação, por mais que você tenha picos inflamatórios, né? Então você consegue fazer esse controle, então você consegue ter sempre uma saúde plena, o controle da sua saúde, e isso é muito interessante, certo, gente? Então, lembrando, tá? A inflamação, ela existe e ela é um desequilíbrio do seu corpo e é fator de risco para doenças crônicas, tá? Então, qual que é o grande ponto? A gente desinflamar o corpo. Um dos principais agentes inflamatórios e anti-inflamatório que nós temos é a alimentação, tá? Então, nós precisamos nos alimentar de forma correta, de forma natural, mais natural possível, na realidade, né? Porque muitas das substâncias que nós consumimos, o nosso corpo, ele não se identifica, ele não sabe o que é e ele vai tentar eliminar o mais rápido possível do nosso corpo. E quando isso acontece, o que dá? Uma inflamação. Quando ele não reconhece o que aquela substância vai fazer no nosso corpo, certo? Então, a inflamação, a gente pode nos beneficiar pela alimentação, mas também nós podemos aumentar a inflamação pela alimentação. Então vamos lá, vou falar sobre 5 alimentos aqui que eu selecionei, alimentos fáceis, alimentos práticos, alimentos acessíveis a todos, que você pode estar incluindo aí no seu dia a dia. Lembrando, gente, que não é pontual, não é usar uma vez, não é usar outra. Você sempre tem que estar utilizando. Ah, mas eu não tenho esse alimento todos os dias para utilizar. Tudo bem. Existem vários. Aqui na live eu tô te passando 5. Pega, anota esses 5. E aí vai fazendo um rodízio entre eles, ok? Não tem problema. Mas o importante é sempre ter um composto bioativo, né? Esses compostos anti-inflamatórios em alguma refeição, em algum momento do seu dia. É interessante, tá? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro desse alimento que eu acho que muitos de vocês já escutaram. É um alimento bem famoso, na realidade ele estourou aí há alguns anos com essa questão de alimentação anti-inflamatória, em relação ao uso, né, das pessoas se incentivarem mais o uso de temperos do que o sal. Então ele estourou bastante. Até porque ele dá uma coloração no seu prato, que é a cúrcuma, tá? Então, só pra vocês entenderem, tem muita gente que confunde. Cúrcuma é a mesma coisa que açafrão, tá? Então, se você tem açafrão, ok, cúrcuma, beleza, tá? Ela é muito, muito rica em antioxidante e substâncias anti-inflamatórias. Então, antioxidante, o que ela faz? Ela evita o envelhecimento precoce. Então, ela começa a melhorar a qualidade das suas células no seu corpo, tá? E ela tem essa ação anti-inflamatória também, que é muito interessante, tá? Além disso, ela ajuda a melhorar o intestino, né? Ela ajuda você a diminuir seu colesterol, seu triglicérides, certo? Se você tá com a insulina alta, então, problemas no fígado, quem tem diabetes, dores no corpo, né? Que normalmente quem tem dor no corpo é um sintoma aí de inflamação. Então, a cúrcuma, ela é bem interessante para estar utilizando diariamente e ela é um tempero muito fácil, né? Muito, muito prático de estar utilizando. Importante, tá? A cúrcuma é interessante, ela sempre tá misturada, você colocar um pouco de pimenta junto, tá? Que é o famoso curry, né? O curry, ele é um tempero indiano. Nada mais, nada menos que a cúrcuma com pimenta. E é interessante estar utilizando a pimenta junto. Por quê? Porque a pimenta, ela aumenta a piperina, né? Que é um composto da pimenta. Ela vai aumentar a biodisponibilidade dessa cúrcuma, o poder anti-inflamatório dessa cúrcuma, tá?
Então é muito importante quando você for utilizar cúrcuma colocar um pouquinho de pimenta para melhorar a biodisponibilidade desse tempero para essa ação anti-inflamatória, para essa ação antioxidante, combinado? Vamos lá, pro próximo. Azeite de oliva. Óleo na cozinha muita gente utiliza, só que o que acontece acaba utilizando o óleo errado, tá? Por quê? Porque quando você utiliza na sua casa, você vai lá no mercado, você fala assim, eu vou comprar azeite só para pontual, temperar uma salada e vou estar utilizando para refogar algo aqui em casa o óleo normal, né? Aquele óleo de canola, milho, girassol, de soja. Gente, esse é um grande erro, tá? Esses óleos aí de canola, milho, esses óleos vegetais refinados, eles são muito inflamatórios para o nosso corpo, tá? Eles são óleos inflamatórios, tá? Então, por exemplo, canola. Você já se perguntou o que é canola? É uma planta? O que é canola? Você já se perguntou? Você já viu uma canola na sua vida? É tudo muito quimicamente modificado, gente. Tá? Então, esses óleos não são interessantes. Mas como é que eu vou fritar? Entenda, a fritura ela não tem que fazer parte da sua rotina. Claro que se um dia você for fritar alguma coisa, ok, usar um óleo desse, porque senão fritar com azeite é muito caro e dá dó, né? Você gastar um óleo tão interessante para fazer uma preparação dessa. Então, se um dia você for fritar, não tem problema. Mas entenda, a fritura ela não pode fazer parte do seu dia a dia, tá? Então, óleo vegetal, exclua da sua casa, exclua da sua lista de mercado, tá? E aí qual que você vai inserir? Azeite extra virgem, tá? Porque ele tem ação antioxidante e anti-inflamatória. Então, é um alimento que ajuda para intestino, para colesterol, para triglicérides, para controle de pressão, como é que para quem tem gordura no fígado, o azeite ele ajuda muito. Ele é bem antioxidante e anti-inflamatório, tá? E Daniela, mas pode cozinhar com azeite? Sim, pode cozinhar com azeite, tá? Então o que você faz? Pega lá, você vai fazer, sei lá, vai refogar uma cebola, um alho, põe ali, refoga um pouquinho com azeite e dá continuidade. Então o azeite ele pode ser tanto para cozinhar como para finalizar a preparação, certo? Então não se preocupe. Daniela, óleo de coco, e banha, e manteiga. Não, aqui estou falando do azeite com poder anti-inflamatório, tá? Então o azeite, ele é um óleo bem interessante para você estar incluindo ele aí no seu dia a dia. Tanto para fazer fazer as preparações, como também para estar utilizando ele cru, né? Ele para finalização. Importante, gente, azeite tem diferença, tá? Você não precisa gastar os tufos no azeite, mas você precisa se atentar em alguns pontos quando for comprar. Então, por exemplo, o azeite ele tem que estar em vidro escuro, ele não pode estar em vidro transparente, ou seja, você não deve, né, olhar, ver a coloração daquele óleo, tá? Então, sempre vidro escuro. Quanto mais escuro, melhor. Você não pode enxergar aquele líquido, tá? E acidez sempre de 0,5 para baixo. Combinado? No máximo 0,5. Tranquilo? Então, essas são as características de um bom azeite. Então, use azeite na casa de vocês. Evita ao máximo usar o óleo, tá? Porque tem pessoas que usam esses tipos de óleos vegetais que eu acabei de falar para tudo, né? Para refogar, por mais que não faça fritura, mas acaba utilizando para refogar uma cebola, para refogar um alho, ou passar um pouquinho, né, na frigideira, assim, para grelhar um bife, um frango, enfim. E aí, imagina isso, gente, todos os dias. Tem gente que come arroz todos os dias. Tem gente que vai, eu faço uma verdura refogada com alho. E aí refoga nesse óleo. Então, por mais que o contexto da alimentação tá ok, mas aí todo dia esse óleo você está utilizando, entendeu?
E é todo dia um pouquinho de fator inflamatório no seu corpo. Um dia inflama de vez, né? Então, vejam que são pequenas mudanças que a gente pode estar colocando, combinado? Outro alimento, né, que é um pouco, ele é mais geral, assim, que ele deve fazer parte da sua rotina anti-inflamatória, são as folhas verdes. Gente, tudo que é verde é muito bom para o nosso corpo, tá? Veja o verde como limpeza. Você não quando faz detox, você não pensa no verde, suco verde, né? Então, por que isso? Porque o verde ele tem substâncias que ajudam a equilibrar o pH do nosso corpo, tá? E ele ajuda na limpeza do nosso fígado, melhora a nossa parte de desintoxicação, tá? Então, tudo que é verde, então tudo que é folhas verdes, as verduras, tem que fazer parte da sua rotina, tá? Eles são muito, muito anti-inflamatórios justamente por pela clorofila, coloração verde que tem, para fazer essa limpeza, essa melhora de circulação, ajuda os órgãos de choque, os nossos órgãos que acabam ficando sobrecarregados, como por exemplo o fígado, né, que é um filtro de impurezas, ajuda a limpá-lo. Então, as folhas verdes, as verduras verdes, tem que ter, gente. Então, brócolis, espinafre, couve-flor, couve de Bruxelas, rúcula, então todos esses, salsão, então tudo que é verde tem que fazer parte da sua rotina alimentar, tá? Então, quando você for fazer um prato, sempre tem tem que ter alguma coisinha verde ali. Ah, Daniela, posso beber suco verde? Gente, pode ser, depende de que situação, entendeu? Para você beber suco verde, para ter essa ação detox que o suco verde nos remete, você precisa fazer um suco verde orgânico, né? Então, com todos os componentes ali orgânico, porque senão é um suco de agrotóxico que você está tomando. Então, às vezes, talvez não seja interessante, né? Acho que tem que ser bem avaliado isso, mas para não errar, sempre tem aí na sua alimentação as folhinhas verdes, contemplando aí o seu prato e sua rotina alimentar, combinado? Próximo, deixa eu tomar uma água aqui. Tem um grupo de frutas que é bem interessante também, que é o grupo das frutas vermelhas, né? Então, morango, amora, framboesa, cereja, jabuticaba, blueberry, esse grupo de frutas, né? Elas são ricas em antioxidantes, muito ricas em antioxidantes. É até interessante para quem faz atividade física no pós-treino, porque durante a atividade física nós temos aumento de radicais livres, ocorre um estresse no nosso corpo, né? Para quem não sabe, a gente está colocando o nosso corpo em nível estressante quando a gente faz atividade física. Então, você consumir frutas vermelhas pós-atividade física ajuda a neutralizar esses radicais livres, essa ação oxidante, porque ela é bem antioxidante, então ela ajuda bastante a neutralizar todo o estresse que nós fazemos, colocamos no nosso corpo pós-atividade. E além de ser anti-inflamatória, ela vai ajudar o nosso corpo a melhorar o sistema imunológico, né? E anti-inflamatório a gente precisa, ela tem total relação, a alimentação anti-inflamatória, um corpo desinflamado com um sistema imunológico funcionando de maneira adequada, funcionando bem, certo? Então, as frutas vermelhas é muito interessante estar utilizando. Elas são muito frágeis, né? Então, a dica que eu dou para quem gosta de consumir frutas vermelhas é congela, porque às vezes a gente nunca consegue consumir elas tão rápido. Então, é interessante estar sempre congelando, porque aí você não corre risco de estragar, você consegue utilizar. Certo, gente? Vamos pro nosso último super alimento anti-inflamatório, então. Vamos. Deixa eu pegar aqui. Gente, tem muito alimentos anti-inflamatórios, tá?
Eu separei aqui 5 que cabe na rotina, que cabe no orçamento, que não é nem é muito fácil de colocar, a gente não precisa ficar inventando moda para colocar essa alimentação anti-inflamatória, porque ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a alimentação anti-inflamatória, ela é muito mais acessível do que uma alimentação normal, tá? Deixa eu ver aqui. E esses alimentos, gente, eles têm que ser incluídos diariamente, tá? Não precisam ser todos. Mas se você falar assim, ah, Daniela, eu acho que, sei lá, e... A cúrcuma e sei lá, o azeite eu consigo incluir, ótimo. Já são 2 alimentos anti-inflamatórios que você tá conseguindo incluir na sua rotina. Então não precisa ser todos esses que eu te falei. Gente, existe muitos alimentos, tá? Eu só separei aqui 5. Existe muitos alimentos, tá? Então, não precisa... ai, nossa, eu tenho que comprar esses 5 alimentos e usar eles todo dia. Não, tá? Mas vê desses quais você consegue, qual você gosta, qual a família de vocês, né, que vai comer sua comida gosta, e usa esses... pelo menos uns 2, 3 diariamente como rotina mesmo. A gente não tem hábito de usar sal como rotina, começa a usar esses também. Bom, gente, vamos... Aqui deu uma travada, mas vamos lá pro quinto alimento anti-inflamatório. Eu também coloquei aqui uma fruta, tá? Que por muitos anos foi vilã, mas hoje nós sabemos, né, e a gente muitas pessoas ainda acreditam que ela seja vilã. Muitas pessoas consumiram muito na infância, só que com açúcar, com leite, gostam, muita gente gosta, só que não consome porque tem a ideia de que é uma fruta que engorda, é uma fruta que não é interessante, é uma fruta muito gordurosa, que é uma fruta que aumenta colesterol, enfim, né? É uma fruta que caiu da boca do povo pro mal, pra coisa de gordice. E não é, tá? Então, essa fruta que eu vou falar agora, ela se chama abacate, tá? Gente, o abacate, na realidade, ele é um superfood. Ele tem vários nutrientes, várias vitaminas, vários minerais. É importantíssimo para nossa saúde e para a gente ter um alimento, essa ação anti-inflamatória no nosso corpo, tá? Então, o abacate... Ai, Daniela, mas eu posso incluir ele todos os dias na alimentação? Pode, não tem problema, tá? Aqui a gente encontra o abacate e o avocado, tá? O avocado, ele é um pouco mais doce do que o abacate, mas fica a critério de você. Os dois são bem interessantes, os dois são bons. Então, qual você gostar mais, qual for fácil de você achar, você pode consumir, certo? Importante, gente, os princípios ativos do abacate, ele fica bem entre a fruta e a casca. Então, toda vez que você for consumir o abacate, né, que você corta ele no meio, que você tira a polpa dele para consumir, raspa bem essa parte da casca, tá? Vocês vão ver que é uma parte, uma coloração verde diferente. Então, raspa bem ali, porque ali é onde ficam os principais ativos, né, anti-inflamatórios. Então, nessa parte da casca, então, vai comer abacate, raspa bem a casca, certo? Além disso, o abacate ajuda a diminuir colesterol, triglicéridos, para quem tem diabetes, para quem tem resistência à insulina, para quem tem sistema imunológico frágil. Então, o abacate, ele ajuda muito a melhorar todos esses índices, inclusive a emagrecer, porque ele tem propriedades que diminuem o cortisol. O cortisol alto, né, o estresse, a ansiedade alta, o que ele vai fazer? Ele vai principalmente aumentar a sua gordura abdominal. E a gente utilizando o abacate,
ele vai controlar esse cortisol e ajuda no emagrecimento. Olha que bacana. Então, além de ser anti-inflamatório, você pode estar utilizando ele para emagrecer. E você pode consumir o abacate de diversas formas, tá? Então, você pode estar consumindo ele com fruta, como fruta mesmo, puro. Você pode estar consumindo ele como um patê, como base para um patê. Tem gente que dá para fazer um patê de atum com abacate, porque, gente, o abacate é neutro, né? Que a gente tem hábito, eu nunca consumi dessa forma, mas as pessoas têm hábito de consumir o abacate com leite, né? O abacate com açúcar. Então a gente puxa o abacate para essa parte doce, mas o abacate ele não tem gosto. Então você pode estar utilizando ele salgado também, então como um patê para passar numa torrada, né, ou num pãozinho que você goste. Tem o guacamole, né, que é com tempero salgado, com limão e sal. Então, o abacate ele é uma fruta muito versátil, então você pode estar utilizando ele de diversas formas e ele vai ser muito, muito interessante na sua rotina anti-inflamatória. O abacate também é uma fruta bem legal antes do treino, tá? Por quê? Porque o abacate ele é fonte de gordura e a gente usar a gordura antes do treino como fonte de energia é muito mais interessante do que carboidrato. Então, se você que tá aí, você fica comendo aquele pãozinho, peito de peru, queijo branco pra ir treinar, saiba que o abacate é muito melhor e vai melhorar o seu treino, o seu rendimento no treino. Certo, pessoal? Tranquilo? Então é isso. Um grande beijo, tenha uma ótima semana, um bom dia pra você.